Boa noite! Mais uma live super incrível hoje com a Isa, que ela vai vir contar um pouco mais da experiência dela na vivência Inspirare, que é a vivência que eu toco com a minha equipe, uma vivência de sucos, coados, para limpeza intestinal. Então ela vai vir entrar aqui para contar um pouquinho como é que foi para ela. Foi a primeira vez que ela participou, né? Vira e mexe a gente traz depoimentos de pessoas que já participaram algumas vezes ou pessoas que estão vindo pela primeira vez. E ela, dessa vez, como marinheira de primeira viagem. Enfim, então tô super empolgada por essa live. Deixa eu ver se... De vez em quando vocês vão ver que eu tô olhando pro lado, gente, que é justamente aqui onde tá meu laptop com a nossa pautinha, tá? Ó, a Isa já entrou. Boa noite, Flor. Gratidão. Já vou te chamar, tá? Mas só para todo mundo que tá vendo aqui para entender, hoje é uma live meio de depoimento, mas também de troca, de partilha. Vocês fiquem super à vontade para mandar perguntas a qualquer momento. Facilita muito pra gente se vocês mandarem as perguntas aqui nesse balãozinho com interrogação que tem aqui embaixo no Instagram. Para as pessoas que querem mandar perguntas depois, fiquem à vontade para comentar, né, quando já tiver salva essa live, seja no Instagram, seja no YouTube. E gostaria, inclusive, de convidar a todos que aqui estão de seguirem também a página no YouTube, porque todas as lives que eu faço aqui vão para lá. E caso vocês queiram partilhar com outras pessoas essas lives, elas ficam lá salvas, tá? Já tem lives, ó, bastante conteúdo de bastante tempo por lá. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Queria perguntar isso. E só para, inclusive, dizer que a gente tem alguns tópicos bem legais aqui, ó. A gente vai começar com uma apresentação, tô olhando pro lado que eu tô vendo a nossa pauta. A gente vai começar com uma apresentaçãozinha nossa, né? Então já vou aqui adicionar a Isa pra gente começar. Cadê ela? Aqui, ó. Será que foi? Oi, oi. Tudo bem, Tô lindona? bem, e você? Tô bem, as duas cacheadas. Sim. Muito bom, muito bom. Que delícia você aqui. Gratidão pelo teu tempo, pela disponibilidade. Muito contente da gente poder trocar um pouquinho. E, enfim, queria, antes de mais nada, né, pra gente, antes de a gente começar, a honra de você começar se apresentando primeiro, depois eu me apresento, e aí eu vou dar para quem está entrando agora, boa noite, e aí eu vou dar uma apresentação geral do que é a live, né, a nossa intenção de hoje, e depois a gente começa, tá? Então fica à vontade, gratidão. Beleza, gratidão pelo espaço. Então, meu nome é Isabelle, sou mineira, morando atualmente na Bahia há 5 anos, junto com a minha companheira e com as nossas filhas de 4 patas. Né? Estamos aqui nessa jornada linda na Bahia, sagrada. E sou geminiana, né? Portanto, uma pessoa muito curiosa, muito aberta. E aí foi, né, por ser muito aberta, foi uma roda de partilha conhecer ele, que foi esse canal maravilhoso. E tô aqui para compartilhar um pouco com vocês, né, sobre o meu processo, sobre a minha visão, e vai ser muito, muito legal. Gratidão, querida, que bom te ouvir. Pois é, né? Já foi tão rápido, né? A gente se conheceu numa roda de partilha, para quem não sabe, né? A Real da Ajuda, na Bahia. E aí, logo depois, ela já se inscreveu para Inspirar, então, muito gostoso. Te agradeço muito, né, por essa honra, Flor. E para quem não me conhece, talvez esteja vindo pela tua página, ou é a primeira vez assistindo alguma live minha, meu nome é Elisa. Muitas pessoas me conhecem como Eli, Elisa Lamego, naturopata. Estou há quase 5 anos aí nessa brincadeira de trazer esse processo que é a Inspirare, né, para a vida. A vivência Inspirare veio já sofrendo não, né, que é bom, na verdade, mas veio passando por várias transformações, né, no formato dela e atualmente é uma vivência que tem 15 dias. E costumeiramente a maior parte das pessoas que vêm para a vivência são mulheres, né? Mas sempre tem homens também no meio. É uma vivência que tem intenção de trabalhar a limpeza intestinal por meio de sucos coados, mas depois de muitos ajustes, passou a ser uma vivência que tem 4 dias iniciais aí focados numa alimentação crua, para facilitar para as pessoas, porque já aconteceu em muitas vivências anteriores de algumas pessoas ficarem desanimadas porque não conseguiram se preparar,
ou sentirem muitos sintomas de desintoxicação, porque também não conseguiram se preparar. Então, sempre tendo esses dias iniciais para auxiliar quem está num processo mais denso, precisar se utilizar mais, né? E aí depois 4 dias após os 7 dias de sucos, para justamente ir voltando aos pouquinhos para as fibras e tirando as dúvidas, né? Porque realmente é um processo bastante profundo para muita gente. E eu sinto que é um processo que traz muitas dúvidas também, justamente por ser muito novo, né? Então, como naturopata, eu gosto bastante desse protocolo, porque é um protocolo que eu vejo muito realmente os resultados, e fora disso, não é um protocolo que é, digamos, muito árduo. É claro que exige, né, uma dedicação, um esforço, como qualquer coisa diferente, né, como qualquer processo que é mais profundo na depuração, mas ao mesmo tempo permite que as pessoas tenham uma rotina, que se mantenham trabalhando, não precisam se retirar 100% dos seus afazeres, porque ainda vão ter energia, né? Ainda vão poder fazer suas coisas. É óbvio que dependendo de uma pessoa para outra, dos sintomas de desintoxicação, pode ser necessário, às vezes, diminuir um pouquinho o ritmo em alguns dias, né? Mas isso não é tão, não é generalizado, né? Não é para todo mundo que isso acontece. Então, enfim, como naturopata, meu maior foco é trazer ferramentas para desintoxicação. Tem muitos naturopatas que têm outros focos, mas o meu foco maior é esse. E não só com o protocolo de Solid Food Vacation, que é isso que a Isa vai contar um pouquinho de como foi para ela, mas também processo de jejum, processo de transição alimentar para se utilizar, um foco muito grande na alimentação frugívora, né, que é a base de frutas e folhas. Então, bom, uma apresentação meio breve, meio rápida, mas ao mesmo tempo longa, dependendo, né, do ponto de vista, porque já queria me apresentar e já entrar no primeiro ponto, né, que seria a apresentação desse tema, que hoje a gente vai falar um pouquinho. E aí já mesclei tudo um pouco para a gente já entrar direto nesse bate-papo gostoso. Então, Flor, conta pra gente, né, olhando aqui para nossa pauta de forma resumida, o que te trouxe, o que te levou, né, à vivência Inspirar, essa última que aconteceu agora em outubro. Então, eu tenho uma condição crônica que chama hidradenite. Ela é como se fosse furúnculos que dá na pele, então inflama. E aí eu tive esse diagnóstico pouco tempo. Então, há pouco tempo, assim, vai fazer uns 2 anos. E aí eu passei um ano relutando aquilo que sobre alimentação, né, em si, que eu tinha que mudar meu estilo de vida, né? Que eu tinha que ter uma alimentação mais limpa, né? Mudar o meu estilo de vida completamente, não só sobre alimentação, atividade física, né? Vários outros aspectos. E aí, esse ano, dia 1º de janeiro, eu falei, não, agora chega, eu vou dar um jeito, eu vou começar pela alimentação. E assim eu fiz, né? Comecei a ter uma alimentação mais saudável, né, assim, cheia de tropeços, assim, tirando algumas coisas. Comecei a fazer muitos testes comigo, porque eu precisava conhecer o meu corpo. Então, eu passei por esse processo esse ano. E aí eu vinha mudando, né, a minha alimentação. E aí só que eu comia, gente, a minha alimentação anterior era assim, muito processado, muita carne, queijo, vinha nisso. E aí é tudo muito novo, né? Mudar radicalmente. Então eu fui tentando ser mais leve, tirando algumas coisas, né? Substituindo, fazendo ali, trazendo receitas. E aí eu consegui tirar muita coisa, assim, carne, processados, leite, assim, queijos, sabe? Assim, 90%. 10% com a falta de vergonha na cara. Que ainda vai, gente. Eu quero que seja suave, sabe? E está sendo leve. E está sendo um processo muito leve. E a minha maior preocupação seria, assim, entrar na Inspirare e que fosse um processo leve, como eu vinha tendo, nada assim pesado. E foi lindo, assim. Mas eu vou falar, assim, depois um pouquinho sobre. Então, uma amiga que também estava nesse processo, a Joana, linda, tá aí. Ela, né, fez o processo com a Eli, assim, sempre que a gente se encontrava, assim, na feira, todo domingo a gente está na feira comprando nossas frutas, verduras. E aí ela vinha me falando muito sobre esse processo, né, de limpeza intestinal, sobre alimentação crua. E sempre ressoava muito, sabe, com o que eu acredito, com o que, né,
a gente começa a pensar lá atrás, nos processos lá atrás, nossos, né, nossos ancestrais, como é que vivia. Enfim, então fazia muito sentido, né? Toda vez que a gente conversava. E aí eu estava num processo com uma nutricionista, por conta da Idadenite. E aí fiz um processo longo, tirei várias coisas, suplementei. Então, e aí depois eu falei, não, depois desse processo eu vou ver. E aí passou o processo, ela falando, olha, vai ter, eu, aham, aham. Só que aí ele veio para Arraial e aí ela fez uma roda, uma partilha linda sobre alimentação, sobre intestino. E aí fez muito sentido para mim, né? Quando a gente se encontrou. E aí faltava muito pouco, era na outra semana, assim, que ia começar. E eu falei, fez sentido, só que eu fiquei com muito receio, assim, sabe, se várias questões de se eu ficaria fraca, né? Ou se eu gosto de comer, né? Eu sou muito comilona e eu já, sabe aquela pessoa que come já pensando assim. E aí eu trabalho muito meu psicológico também. Tem que assim, ó, eu já como já pensando assim, o que é que eu vou comer de noite, sabe? E aí eu ficava muito preocupada, tá? Mas sucos assim, não vai me saciar, não vai me saciar. E, e aí ele me. Não, a gente conversou, né? E aí ela me esclareceu várias coisas que eu tinha pontuado, assim. E aí eu falei, eu vou, porque eu sinto, né, que eu preciso dar essa limpeza, né? Eu preciso ter esse autoconhecimento também, porque não é só sobre alimentação também, né? Fala sobre muito sobre emocional, né? Sobre o mental, sobre muita coisa, sobre o aspecto inteiro, né? É sobre tudo. E quando a gente fala sobre tudo, e aí a gente fala, será? Será que a gente vai? Será que não? Será que tá bom aqui, né, na zona de conforto? E aí eu já fiz muita mudança na minha vida esse ano, já, né? Como é que eu sei? Eu falei, mas bora lá e fui, gente. Fui na coragem e foi lindo. Gratidão, meu bem. Pois é, né? Uma jornada de muito tempo, né? Muito legal. Muito legal mesmo, gratidão. Eu acho que para muitas pessoas varia, né, esse motivo do início da Inspirar. Tem pessoas que vêm com questões realmente mais específicas, como você, como tem pessoas que vêm do tipo, quero testar. Ou tem gente que fala, não sei, eu acho que eu preciso disso, né? Então varia bastante e eu sempre observo que tem essa coisa de encontrar algo que às vezes nem sabia que ia encontrar, né? Muito, isso rola muito quando a gente realmente testa com algo novo, né? Então, que legal. Bom, aí é justamente o que eu vou. Já fiz um pouco disso, né? Mas eu vou aproveitar para explicar um pouquinho da Inspirare, da motivação de ser da Inspirare. E aí, para isso, eu até aproveitei para pegar aqui para vocês. Eu não sei quem conhece, mas tem aqui esse livro do Alberto Peribanes, que é um médico brasileiro, né? E chama Cirurgia Verde. É um livro que a galera mais que já está há um tempo lendo sobre essas questões do cru provavelmente já se esbarrou. E para quem está iniciando, talvez até já tenha encontrado, porque é um livro bem conhecido mesmo. Mas tem um trechinho dele aqui que ele fala o seguinte: muitas frutas contêm alta quantidade de água. Na verdade, todas, né? Mas algumas mais do que outras. Por exemplo, a banana não tem tanto quanto uma melancia, né? Por exemplo. Pelo menos 85%. Algumas verduras, um pouco menos. Essa água contida na estrutura celular dos alimentos vegetais crus, denominada água estruturada, é a mais biologicamente ativa disponível. A água estruturada contém, ou tem a capacidade de conter, mais energia e poder fisiológico de hidratação que a água não estruturada, como a água mineral. Algumas pesquisas mostram que na água estruturada, o ângulo da ligação molecular entre os átomos de oxigênio e hidrogênio é diferente da água não estruturada, que não tem carga energética. A água estruturada pode ser facilmente desestruturada através do aquecimento e da fervura. Por isso que às vezes muitas pessoas falam, e se eu ficar durante o processo da Inspirare de suco Aurora, né, ou suco de uva daqueles que passam por pasteurização, ou seja, levado até fervura, né? Posso? Não é a mesma coisa, gente. Então, a água estruturada
pode ser facilmente desestruturado através do aquecimento e fervura, tornando-se apenas uma bebida hidratante. Tá? Então, aqui é só um exemplo, né? Uma explicação rápida aqui para vocês do processo do que é água estruturada. Porque justamente a Aspirari ela surgiu com a intenção não só de limpeza intestinal, mas de tratar um quadro de desidratação endêmica que existe hoje em dia na nossa sociedade. Então a gente vê muitas pessoas que estão passando por questões de desidratação. A grande maioria. Quadros, inclusive, por exemplo, de retenção hídrica. Opa, ela caiu. Daqui a pouco ela volta. Quadros de retenção hídrica, por exemplo, têm relação com desidratação. Quadros de inflamação têm relação com desidratação, né? Quadros de dor de cabeça, de certas, entre aspas, doenças, apesar de eu não gostar dessa palavra, porque eu não acredito em doença, eu acredito em desequilíbrios de homeostase, ou seja, de equilíbrio interno. O equilíbrio interno está desequilibrado, né? Então, esses quadros, muitas vezes são explicados por desidratação, tá? E aí é óbvio que quando eu trago só esse pequeno trechinho aqui, é só para apresentar para vocês um pouco do que é a Aspirari. A partir do momento que a gente está se focando em ingerir exclusivamente sucos, né? Sucos frescos, que não passam por fervura, que vocês mesmos fazem com a mãozinha de vocês, com a energia de vocês, e coados, ou seja, retirando a fibra que é chamada de fibra insolúvel, que forma bolo fecal, a gente propicia a oportunidade de a gente estar ingerindo ainda mais água estruturada, porque a gente vai conseguir ingerir mais, reidratar toda a matéria fecal antiga dos nossos intestinos, para então eliminar. Numa Aspirari, que é essa vivência que eu toco, não é possível eliminar toda a matéria fecal antiga, tá, gente? Só para vocês saberem que isso é um protocolo originalmente pensado para ter 90 a 120 dias. É muito desafiador pensar numa vivência tão longa. São poucas pessoas que se propuseriam, ou que se proporiam, perdão, não sei que é português aí, não sei, não vai sair certo, de fazer uma vivência de 90 a 120 dias, certo? Claro, existem pessoas que gostariam, mas não é todo mundo. Então, a intenção da Inspirar é ensinar a fazer isso. E quem quiser chegar nesse ponto de fazer 90 a 120 dias, pode seguir. Muitas pessoas, dependendo do estilo alimentar prévio à vivência Inspirare, podem até conseguir eliminar toda a placa mucoide em 30, 40, 50, 60 dias, tá? Até menos do que é a proposta original de 90 a 120 dias. Então, a proposta da Inspirare é baseada num protocolo chamado de Solid Food Vacation, que é um protocolo pensado por um americano chamado John Rose. E dentro desse protocolo dele, eu fui testando ao longo de muitos anos, né? E comecei a usar uma parte, né, do que seria o protocolo dele e agregar conhecimentos meus também. E hoje em dia, a Isa voltou. Maravilha, Flor, já vou te adicionar de novo. Só terminar aqui minha fala, porque quando a gente adiciona, ele corta a fala por uns segundos, aí eu não sei quando que vai cortar minha fala. Mas já te adiciono. Então, hoje em dia, a Spirale tem uma equipe vasta, né? Somos 6 no total, contando comigo 6. E temos um nutricionista, que é o William, meu parceiro. Temos também a Bruna Ferreira como psicóloga para um apoio na parte emocional, que é super importante nesses processos de desintoxicação. Temos a Jana, que é a aromaterapeuta da vivência, que traz também sugestões de uso específicos de certos óleos essenciais para auxílio da desintoxicação. Temos também a Claudinha, que entra com a parte específica sobre EFT, né, que é uma prática, uma técnica para auxiliar também a gente conseguir lidar com sintomas de desintoxicação, com questões emocionais e mentais, né? E temos a Amanda Rios, que é também a pessoa que traz o yoga, né, para nossa prática durante a vivência. Porque certas movimentações do yoga são imprescindíveis e auxiliam muito também na eliminação, na depuração e por aí vai. Bom, e temos eu, claro, como naturopata, né? E aí trazendo também esse trabalho de desintoxicação focado. Peraí, Flor, vou te adicionar agora que eu terminei de falar. A gente voltar para nossa pauta. Eu até me alonguei um pouquinho para dar tempo de você voltar. Ó, foi aí. Vê se chegou. Boa noite para quem está chegando, gratidão.
Opa, coloquei o horário aqui. Vê se foi. Eu mandei aqui, será que não foi aí, não? Aqui tá como convidado. Qualquer coisa é só escrever pra mim aqui que eu vejo, Flor, se eu consigo cancelar. Mas, enfim. Então, basicamente, essa é a Inspirare, né, gente? A Inspirare tem esse foco e foi pensada por esse motivo e justamente com a intenção de trazer essa facilidade, esse protocolo aqui para o Brasil, né? Que não é todo mundo que sabe guiar. Que esquisito. Agora aqui apareceu para mim que você não pôde participar. Deixa eu tentar de novo. Ah, você agora me mandou a solicitação. Show. Deixa eu aceitar. Aceitei. Mas a nossa próxima questão aqui que a gente vai trazer, gente, é justamente para a Isa contar um pouquinho mais da experiência dela, né? Tanto da preparação quanto do processo em si, né? E o pós dela. Ela já vai contar um pouquinho mais. Hoje que esquisito, eu aceitei aqui e nada. Bom, vamos lá, de novo. Tenta sair e entrar de novo, Flor. Vamos ver se rola. Sai da live e volta para ela, né? Talvez isso role. Enfim, gente, questões técnicas rolam às vezes, tá? Hoje, pelo menos, é uma questão fácil, porque já aconteceu tantas vezes de derrubar. Isso, tenta sair e voltar. De derrubarem lives, né? Eu acho que às vezes são temas que rompem um pouquinho, né, com a caixinha, e às vezes a gente sem querer fala alguma palavra que não é muito permitida aí nas redes. Vamos lá, Isa voltou, vamos tentar de novo, Flor. Vou te mandar aqui o convite, tá? Vê aí. Ah, foi. Perfeito. Foi. Gente, perdão, caiu a luz aqui. Não deu pra ver, do nada ficou meio escuro e só deu pra. Sua carinha virou assim, tipo. Aí eu falei, eu acho que caiu a luz lá. Ela foi ficando fraquinha, 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 caiu. Tranquilo, aqui direto também. Meio de mato aqui cai muito. É meio de mato Mas também, então é, sempre cai. então, delícia. Então vamos lá, Florzinha, conta pra gente sua experiência, talvez sua preparação, durante, o pós. Pode Hum, tomar o tempo que você quiser. tá, então vou começar assim da preparação, vou os caminhos assim. A preparação, gente, tudo cru, foi novo, foi assim bem novo. Então, assim, eu fui para cozinha, fiz algumas receitas, umas não deram certo, errei a mão, aí aprendizado, né? Por exemplo, o alho é muito forte, né? Eu coloco para fazer uma comida, vários alhos lá, adoro. Na hora que eu fui fazer no cru, né? Coloquei mais de um alhinho, assim, a receita foi para baixo, muito, não conseguia nem comer. Então foi assim, aprendizado também, foi novo. Então fiz vários shakes, várias receitinhas, né? Que aí ele passa ali pra gente. Então, assim, foi legal, né? Testar, assim, por mais que eu entrei muito próximo, deu para me fazer essa preparação, né? Teve uns 4, 5 dias que eu fiquei totalmente no cru. Então foi legal esse processo. E aí depois passando para o suco. E aí, para os sucos, foi intenso. Foi intenso ali na primeira semana, assim, tudo novo. E aí a gente vai conversando com a gente mesmo, falando: olha, tô nutrida, tô hidratada. E realmente, a gente tá muito nutrida, muito, mas, né, tem lá os germezinhos que ficam lá querendo comer, mastigar, né? Então, assim, esse durante, né? Por mais que eu não sentia fome, era aquela vontade, né, de comer, aquela vontade que logo passa, né? Toma mais suco, então logo passa, mas sempre tem na cabecinha. Então, assim, é um processo muito de autoconhecimento, né? Ali tá na presença, fazendo sucos, né? Tá ali, né? Preparando, né, coando. Então, eu fiz no voal, todos os sucos foi no voal. Quero
juice, que eu, né, adotei os sucos para a vida. Então, esse processo ele foi bastante intenso, mas ele foi intenso e leve, né? Porque mexeu muito com vários processos, não só em questão da alimentação, mas muito emocional também. Então, foi um momento que eu me recolhi mais, mas não porque eu estava fraca, né? Eu trabalhei normal, visitei cliente, foi assim, e eu trabalho com mídias sociais. Então, a maioria dos nossos clientes é com comida. E aí é restaurante. E aí tá ali naquele ambiente. E aí levava, né, aquele tanto de sucos, né, o tempo todo ali bicando e tal, para não ficar com fome, sentir aquela vontade, aquela ânsia de comer, porque eu já tinha, né, na verdade, eu já estava nesse processo. Então, de não ir num cliente ter que comer. Então, eu já tinha abandonado. Mas quando você está num processo que você realmente tem que tirar, né, fica mais intenso ali. Mas nada que, né, se na presença, você falando, não, né, tô nutrida, não tem necessidade. Então, assim, foi tranquilo, foi leve, consegui fazer, trabalhar normal. Então, foi muito bom esse processo. E só que só no pós, né? O pós para mim foi mais desafiador do que ali as 2 semanas que eu fiquei de sucos, né? Era para ser uma semana, e ali, com uma semana, sabe quando você se sente tão bem que eu falei, não, vamos mais uma semana, por que não, né? Mais uma. E aí fui, mas foi mais desafiador do que a primeira, e aí eu não entrei na profunda, então assim, gente, é essencial. É essencial você estar no movimento junto com outras pessoas, né? Todo ali uma troca. O Chanel, desculpa, cachorrinho. Toda uma troca. Então, é importante, é enriquecedor, não só é muito aprendizado, né, a todo tempo, então você se fortifica, né? Mas foi bom também esse processo ali sozinha, entendendo, conversando comigo, o autoconhecimento em si. Então, mas aí o pós, para voltar a comer em si, eu achei mais desafiador. Tipo assim, você pode, não pode, você pode, não pode, você pode a fruta, mas aí já começa, eu quero alguma coisa salgada. Porque eu tenho que comer alguma coisa salgada. E aí o pós foi mais desafiador, sabe? Não consegui assim cumprir tudo até o final, mas eu adotei para a vida os sucos. Mas é isso, assim, eu acho que antes, o processo e depois, assim, eu acho. Não sei se ficou muito bem explicadinho também, gente. Manda aí suas perguntas, às vezes eu esqueço, ou eu também saio atropelando, falando outras coisas. Pode falar, Foi ótimo. amigo. Muito legal, pô. E aí, disso tudo, né, aqui pensando no que talvez as pessoas gostariam de ouvir. Você nota diferenças do pré, né? Tipo, antes de você começar a se preparar, né? Porque eu sei que também tem um preparo, né? Então você teve uns dias aí de preparo, antes, mesmo se inscrevendo em cima, teve uns dias pré, né? Então você nota uma diferença lá talvez da Isa lá da nossa roda de conversa e da Isa do pós, o que que você observa? Pode ser no físico, no emocional, no mental, o que que você nota? Nossa, gente. Igual a Jo falou, que é um divisor de águas. Porque eu entrei, assim, muito ansiosa, muito agitada, estressada. E, assim, foi um processo tão leve, uma frequência que você muda, né? A gente muda a frequência. E aí você tá lá em cima e tudo, e aí depois na hora que você volta a comer, assim, é uma outra frequência. Ainda mais quando você volta nos cozidos, né? O processo ali você tá no cru, aí tá nessa frequência. Você sobe ali, aí você começa ali a entrar nos sucos, e aí você mantém. Quando você começa a consumir, né, outros, seja fruta, você começa, tananã, mas na hora que você vai para outro tipo de alimentação, a cozida, por exemplo, é outra frequência. E só que, assim, eu consegui me manter nessa mesma, posso dizer, mais calma. Tirei muita coisa, consegui vencer o café, assim, tô vencendo. Então, nossa, muito diferente.
assim, a Isabelle, quando entrou, a Isabelle agitada, a Isabelle confusa, e me deu muita clareza mental, de caminhos, sabe, de relação também com o outro, com o próximo, com a natureza em si, né? Trouxe todo um caminhar, né? Lá atrás, que eu estava num caminhar, só que eu entrei num processo de trabalhar muito frenético, assim, sabe? Quando você esquece, você só vai, assim, no fluxo. E aí eu fui num fluxo que foi contra mim de muito tempo atrás, e eu até eu voltar nesse processo de novo, falar, oh, é isso, é esse seu caminho, né? Tá ali sempre com aprendizados dos nossos antepassados, né? Nossos anciões. Então, assim, é profundo e maravilhoso, né? Então, assim, é muito diferente a Isa de lá e a Isa hoje. Muito legal, Flor. Eu noto que pra mim também foi parecido. É, deu uma, sei lá, virou meu mundo de cabeça pra baixo. E eu lembro que justamente o que você trouxe, né? O pós, o retorno é muito mais desafiador, né? Eu noto que só de a gente começar a mastigar, e com certeza, assim, eu já pesquisei, deveria ter alguém que pudesse se dedicar a estudar para entender um pouco do quanto a mastigação nos puxa para uma coisa de querer mais e mais e mais e mais. Porque eu vejo que quando a gente está mais no líquido, a gente não tem tantos desejos assim. E aí você começa a mastigar, eu não sei se você nota isso, isso é uma experiência pessoal, eu já conversei com outras pessoas que notam parecido. Mesmo que seja uma salada, uma fruta, alguma coisa do tipo, é aquela gana de querer mais. De tipo, ah, não, eu vou querer mais um pouco. Não vou comer mais outra fruta. Não, terminou a fruta. Ah, eu acho que eu quero uma salada. Né? A gente não. Parece que é uma saciedade que não rola, assim, demora a alcançar essa saciedade, né? E, e é um pouco diferente no processo dos líquidos, eu noto isso, né? Não sei como é que foi isso pra você. É, nessa sensação de saciedade, se você sentiu mais saciada no líquido e ao entrar no sólido, independentemente de ser cru ou cozido, de dar vontade de estar sempre comendo mais e mais. Você sentiu isso? Muito, porque assim, quando você está no processo dos sucos, você se sente hidratada, né? Super hidratada, assim, e com energia. E quando você entra num processo de sólidos, por mais que você come, e você pode passar ali pelo processo do cru mesmo, você sempre quer, mais uma frutinha, mais uma banana. Meu 4, 5, 6 bananas, né? O que eu aprendi com ele também, tá com fome, come muita de uma fruta só, né? Porque antes eu comia tanto de fruta, mas tudo misturado, enfim. Ou junto com uma crepioca, assim, sabe? Então, assim, hoje eu já como muita fruta, já tô, assim, tranquila. E aí, parto sobra, daqui 2, 3 horas eu vou comer de novo. Então, assim, foi muito mais do que só o processo dos sucos, né? Muito mais os aprendizados. Mas eu acho que muito isso, que a gente se sente muito mais nutrido, né? Muito mais hidratado no processo dos sucos do que quando tá comendo. E tem muita gente que fala que às vezes a gente acha que tá com fome, aquela sensação de fome que a gente normalmente tem, e na verdade a gente está desidratado, né? Então tem pesquisas que demonstram que a sensação que a maioria acredita que é fome, na verdade é uma necessidade maior de hidratação. Então eu penso por um achismo meio estudado, de que tem muito a ver com isso, né? Essa vontade de mastigar, mastigar, mastigar. Porque, bem ou mal, se a gente está numa alimentação mais crua, por mais que a gente queira mastigar mais e comer, sei lá, mais 2 ou 3 bananas ou mais uma mamão, por exemplo, a gente, bem ou mal, está consumindo a nossa água estruturada, que foi aquele ponto que eu trouxe, né? Até do livro aqui do Dr. Alberto. Porque justamente quando a gente está consumindo água estruturada, eu sinto que a saciedade é maior, né? E, enfim, isso é um achismo meio estudado, são coisas que eu fico observando e é legal de trocar um pouquinho sobre, né? Deixa eu ver o que mais que a gente. Ah, sim, desafios. Quais foram, assim, se você pudesse listar os maiores desafios, né? E talvez os pontos que foram mais fáceis. Pode ser um de cada, ou enfim, quanto você sentir. O desafio, eu acho que é mais o processo do coar os sucos, né? Que tem que ser uma quantidade grande, assim. Deixa eu ver.
sair também, né? Ter que levar os sucos é um desafio a mais, assim. E aí eu sempre fico preocupada se vai ter, né? Então eu quero sempre levar mais. Mas assim, graças a Deus, a Bahia é muito abundante de água de coco, né? Onde que você olha tem alguém com água de coco, isso salva muito, graças a Deus. Então, assim, é mais um desafio de levar mais para da sociedade, mais, né, mais pesado, suco de melancia, assim. É, o tempo, assim, mais dedicar, né, a fazer. Mas eu acho que se tiver se organizar, né, melhor, né, fazer um dia com antecedência, enfim, tentar, né, se tiver uma juice, melhor ainda, a minha aquisição, próxima aquisição, uma juice. Nossa, para a vida, para a vida. É um ótimo investimento. Pois é. Eu vou ter que fazer, vou começar a estudar e ver quantos os preços, porque eu quero uma para o ano que vem para a próxima Inspirare. E deixa eu ver, eu acho que foi isso, assim, os desafios da segunda semana também, que eu fiquei, que foi maior o desafio, assim. Mas eu acho que a segunda semana foi mais na questão do coar o suco mesmo. Eu acho que se for uma juice igual, tem muita gente que fica muito mais que 2 semanas, né? Fica 30, 60, 90 dias que faz aquela limpeza mesmo. Então, assim, eu ainda tenho muita coisa aqui para ser limpada, então vou na próxima para eu poder limpar mais ainda. Mas eu acho que foi somente isso, a logística também de comprar muita fruta, assim. Mas graças a Deus aqui tem muita abundância. Então, na feira, né, muitos produtos orgânicos. Então, foi isso, de desafio, assim, não muita coisa. E facilidade, que foi um processo muito leve, um processo muito tranquilo, sabe? Nossa, o envolvimento de todos os profissionais da Eli a todo tempo, né? De todas as pessoas que participou. Então, assim, faz uma baita diferença. Você tá ali, você tá acolhida, sabe? Em um lugar. Então, assim, eu entrei, assim, de olhos fechados, sem saber muita coisa, só confiando que ia dar certo e realmente deu. Então, assim, essa foi uma facilidade em ser leve. Me senti muito nutrida, muito hidratada. Então, foi uma facilidade, eu não senti fome. Assim, eu tava com fome, eu ia lá e tomava mais sucos, né? Fazer um suco mais fortinho, assim, um abacaxi, com mais alguma coisa. Então, era mais esse processo. A facilidade aqui, né? Eu tinha muita água de coco, muita fruta. A água de coco daqui da Bahia é maravilhosa, né? Muito docinho. Então, assim, com qualquer fruta, assim, tava maravilhosa. É, mas você coar, gente, é um processo muito... Nossa, foi desafiador você cortar uma graviola e aí você ter que lá, voar lá a graviola e sua boca vai enchendo de água, assim mesmo, eu falando, graviola. Que vontade de morder a graviola. Mas, né, é uma facilidade isso também. E aí, e todos os profissionais, assim, né, gente, foi maravilhoso. Então, você ter apoio, ter o yoga, ter terapeutas, aí ali com todo o suporte, é assim, tranquilo, você leva querendo mais, né? Eu só não fui mais por questões financeiras, porque senão eu ia, ó, bora que bora, Emi, vamos junto comigo. Mas foi mais isso. Mas eu acho que são Muito isso, legal. ó, desafios e facilidades que eu tive, assim, que eu lembro, assim, né? Que já tem mais ou menos Uhum. 3, 4 semanas que acabou, mais ou menos. Uhum. É, já tem um tempinho, né? E aí fica marcado mais o que, né? É justamente isso. Legal, Flor. E aí acho que pra gente, assim, justamente agregar aí para as pessoas, enquanto dá uma respirada, que já falou um pouquinho, né? Para quem quiser pensar em fazer, gente, eu sempre sugiro isso. Comecem a testar, treinar a fazer suco antes. Não deixem para chegar na vivência e tipo começar a se entender com o liquidificador só quando a vivência começar, para quem for ficar no liquidificador. Não deixem, mesmo que compre uma juicer, começa a treinar a fazer antes, para entender quanto que vai dar de cada, apesar do que eu sempre, né, quem se inscreve recebe uma listinha, né, com tipo mais ou menos aproximadamente a quantidade daquilo que vai dar quantos litros, né, para vocês já começarem a se organizar. Mas é óbvio que isso varia.
porque, por exemplo, não é toda laranja que tem tanto sumo. Tem algumas laranjas que tem mais, outras tem menos. Então, tudo aqueles os dados que eu dou são aproximados, né? Mas é isso, é essa coisa de testar, começar a fazer. Porque, por exemplo, aí tem gente que nos primeiros dias me manda mensagem, mas Eli, eu bato sei lá o que com semente ou eu tiro, eu espremo, né? Então, assim, tudo isso que se a gente começar a se preparar e tiver mais tempo, né? Por exemplo, a Isa não teve tanto tempo. Mas para quem tem mais tempo, já se inscreve, que já tem pessoas inscritas desde agora, né? Então, para quem tem meses aí para se preparar, para, por exemplo, a próxima vai ser em janeiro. Tem um tempo de começar a testar. Tem o tempo de começar a ver qual suco gosta mais, qual é mais fácil de fazer no líquido, qual que rende mais, qual que rende menos, qual que combina, qual que não combina, porque a partir do momento que a pessoa se inscreve, eu já mando praticamente todas as informações necessárias para a pessoa se preparar. O que precisa comprar, como é que é a combinação, né, quais são as frutas que entram, quais não entram, receitinhas até cruas, que nem né, a Isa trouxe, receitinhas cruas para também ir se preparando até lá. Então, eu sinto que talvez o que mais facilita nesse processo é esse tempo. É o tempo de se preparando, de se acostumando, de absorvendo, porque é bastante conteúdo mesmo, né? Então, a gente tendo mais tempo, porque inclusive na própria vivência são três e-books e mais um planner também, e a lista de calorias, né? Então, são 3 e-books para ler, são vários videozinhos curtinhos na página exclusiva também para ir assistindo. E quando se inscreve com o tempo, pode ir lendo, relendo, revendo, testando, né? Então, eu sinto que tem esse ponto aí. Em breve, inclusive, já fica aí para todo mundo saber, em especial para quem já participou da Inspirare. Eu vou abrir um lote surpresa para pessoas que já participaram da Inspirare com valor de desconto. Então, eu vou abrir isso essa próxima semana e agora. Então, enfim, com certeza vai ser muito legal. Ah, o Fernando falou que está numa semana de sucos. Que legal, muito bom, querido. Aproveita. Mas, bom, e aí, pra gente encerrar, né, a última pergunta para você, Flor, e depois a gente vai entrar nas perguntas. Eu vi que já entrou uma pergunta de uma pessoa aqui, então a última pergunta é minha. Seria para você listar as lições, né? Pode ser breve, pode ser alongado, como você sentir, né? Que foi justamente o que a gente pensou de título da live. Quais foram as lições que você leva, né, da vivência para você? Ó, uma das lições, assim, que eu já vinha percebendo, né, que o nosso corpo, ele reage, né, a tudo que a gente entrega para ele. Então, se a gente está entregando sutileza, ele nos entrega sutileza, então a gente começa num caminhar mais sutil. A gente também precisa estar atento aos sinais dele. Bom, uma dor de cabeça, eu posso olhar na geladeira que eu não tô bebendo suco. Aí eu olho e falo, ah, tá explicado. Tomo mais, né, tomo umas goladas a mais, porque eu ia tomando golinho, golinho. Então, eu, né, passava trabalhando, na hora que você vê, você não bebeu nada. Então, assim, sentia aquela dorzinha, era falta de hidratação. Bebia um pouquinho, já passava. Então, assim, tá atenta. Se fosse antes, nossa, pegar um remédio, tomasse, sabe? Então, a gente tem que estar muito presente, né? Então, foi legal. Foi um processo de ressignificar. Trouxe muito de ressignificar, perdoar. Então, trouxe muito isso do emocional, de perdoar. Então, foi importante quando eu estava naquela limpeza, nos dias de expelir placas. Então, eu sentia muito no coração de perdoar. Então, foram vários processos que eu tive que trazer na memória, de entender, né, coisas, né, meus processos. Então, trouxe muita coisa. Então, eu estava presente. Então, esse estar presente, atenta, né, a cada pensamento que vinha, tá? Da onde que tá vindo esse pensamento, trazendo muita coisa e ali expelindo tudo. E aí você vai sentindo, nossa, gente, a limpeza assim, ó. Você tá sentindo uma coisa assim, do nada, na hora que você tira tudo, você fica leve, né? Ai, você fala assim, meu Deus, que delícia. Muito assim, saiu com muita placa. Então, assim, estar atenta, presente mesmo. E tá, como eu sou uma pessoa aberta, é estar aberta mesmo, sabe? A novas possibilidades. Porque se me falasse há um ano atrás, Elizabeth, você vai passar por um processo, você vai ficar só nos sucos e um tempo comendo cru. Jamais. Fala assim, eu.
vou não, vou não. E assim, foi um processo lindo e eu tô levando isso, sabe? Então, eu tô levando muito aprendizado. Abobrinha cru. Não gostava, não é que eu não gostava, eu nunca tinha experimentado. Amei! Agora, semana passada eu fiz mesmo, abobrinha crua. Então, assim, fica gostoso. Então, estou sempre buscando trazer sempre na minha alimentação, uma vez, né, no dia, alguma coisa crua ali no almoço, substituindo também uma refeição por sucos. Então, ainda estou nesse processo, né? Eu entendi que, que a gente que dá para levar. Eu aprendi muita coisa, não só isso, né? Eu aprendi várias outras coisas que eu estou levando na minha caminhada. Então, estar aberta a isso é muito bom, né? E conectando, né? Com os aprendizados lá de trás e ressignificando tudo isso, né? Com a nossa caminhada de hoje, a gente, né? A gente está muito corrido, né? Uma vida muito corrida, todo mundo assim, você vai conversar com alguém, todo mundo muito corrido. E aí você está presente para você, você no autoconhecimento seu, né? No processo que eu passei, eu tentei ficar mais longe das redes sociais, que eu precisava desse tempo também, né? De entender, de ter clareza sobre o que eu queria também, de trabalho, de muitas coisas, né? E aí esse acalmar, né? Que trouxe paz, trouxe calma e para seguir depois foi fundamental, assim, para iniciar um novo ano e para quem vai fazer iniciar um novo ano nessa limpeza mesmo, não só do intestino, gente, é uma limpeza assim, emocional, mental, espiritual, tudo. E aí você ter guianças, você ter partilhas e, sabe, se escutar foi um dos maiores aprendizados, assim, escutar o outro e me escutar também. Foi muito importante eu me escutar. Que bonito, né? Que vai bem além mesmo. Nossa, que quando a gente consegue, isso independente, né? Não precisa ser essa vivência, pode ser qualquer coisa. Tudo que a gente se coloca com presença, que faz com presença, que consegue ter aquela calma de observar as sensações, observar também as nossas reações, porque a reação traz muitas mensagens, né? E muitas explicações também das nossas questões internas. É bem legal. Então, gratidão, Flor. Lindas as suas lições. Olha, subiu, não sei se subiram outras, né? Então vou ficar aqui já abrindo. Não sei se você quer agregar mais algum ponto, mas já vou sugerir da gente passar para as perguntas, né? Então, se alguém quiser, a gente mandar perguntas para a Isa ou para mim, fique super à vontade. Pode mandar pelo balãozinho de perguntas ou pelos comentários. É claro que pelo balãozinho é mais fácil para a gente encontrar, mas eu consegui fixar um aqui, ó. Vou até clicar e fixar o comentário para você conseguir ler também, ó. Você sentiu diferença no mental? Clareza, facilidade de estudar, trabalhar, aprender? É uma pergunta da Moná. Como é que foi isso para você? Sim, trouxe muita clareza sobre muitos processos que eu vinha tendo. Então, eu consegui, né, então, nessa calma, entender, estudar, trabalhar, foi tranquilo, assim, sabe? Tive muita paz. Quando a gente tem muita paz e a gente sabe que a gente está num caminho e a gente está ali, eu acho que facilita muita coisa, né? A gente tem que estar aberta. Então, foi bem tranquilo, muito tranquilo mesmo. Que bom. Eu acho que até trazendo para isso, né? Uma explicação também. Porque quanto mais limpo está o nosso intestino, mais clareza mental a gente tem, justamente porque também a gente tem muitas terminações nervosas no intestino, mais até do que a gente tem no próprio cérebro, né? Então, essa conexão intestino e cérebro é muito, assim, é direta por conta do nervo vago, é claro, né? Mas também tem uma relação muito grande até com certos quadros. Hoje em dia já é demonstrado que, por exemplo, quadros de depressão têm relação com a alimentação, quadros de ansiedade têm relação com a alimentação, quadros até de transtorno bipolar têm relação com a alimentação. Muitos também já é observado, já foram feitos testes com crianças autistas e a mudança de alimentação para ver resultado, e tem resultado, né? Então, tem uma relação muito forte entre intestino e cérebro. Então, quanto mais besteira a gente está comendo, independentemente dessa, entre aspas, besteira, ser, sei lá, uma batata frita
ou ser aquele biscoitinho de arroz, infelizmente é uma coisa que não é legal para o nosso organismo, né? E aí eu até trouxe um Reels hoje ali na página, que é um lembrete de uma coisa que a gente perdeu muito. Há alguns anos, talvez uns 50 anos, talvez 60, começou a ser mudado todo o nosso material de biologia, seja na escola, seja na faculdade, para passar a mostrar o ser humano como onívoro. E isso foi em prol de uma indústria, né? Uma indústria que a gente vê aí muito forte, da carne, do leite, por aí vai. Justamente fazendo esse grande lobby, né? Sendo que antes, 1900 e bolinha, há muito tempo, ou 1800 e bolinha, se olhasse, né, os livros, era demonstrado que nós somos, continuamos sendo, frugívoros. Nosso estilo alimentar ideal é o frugivorismo. É claro que a gente pode, de vez em quando, escolher sair e comer uma coisa diferente. Claro, a gente pode, a gente tem esse livre-arbítrio, digamos assim, né? E o nosso próprio organismo, se ele estiver muito saudável, ele vai conseguir lidar com aquilo que a gente colocou para dentro e vai eliminar aquilo da melhor maneira. Mas se a gente está constantemente bombardeando, vai chegar uma hora que ele não consegue jogar para fora tudo que está colocando para dentro, né? Então, até um americano muito bom, até ele era um cientista que era muito desse lado do higienismo, né? Do estilo higienista de se alimentar e de viver. Ele chama a gente de frugívoro oportunista. Ou seja, se está precisando, você vai comer qualquer coisa. Tá tudo certo. Na emergência, qualquer coisa que tiver na frente que seja comestível, você pode comer. Mas o teu estilo alimentar original é o frugivorismo. O teu eu falo, né? Não tô falando para isso, tô falando para todos nós, né? Então, o nosso estilo alimentar original é o frugivorismo. Então, é claro que a gente pode optar por comer cozidos. E aí, quando as pessoas me falam, ah, Eli, mas eu não consigo ficar 100% no cru. Tudo bem. Então, pega o que você comeria no frugivorismo, e faz cozido. Exemplo, banana da terra, abóbora, brócolis, coisas que a gente comeria cruas, a abobrinha. E aí, se você quer alguma coisa cozida, faça aquele item cozido. Mas opte por esses alimentos. E não, por exemplo, de preferência, não estou aqui querendo, né, fazer juízo de valor com ninguém. Mas opte mais por esses do que, por exemplo, pelo arroz, pelo feijão, pela lentilha, pela carne, pelo ovo, pelo leite. Não estou falando também que precisa de um dia para o outro mudar tudo. Cada um tem o seu ritmo. Mas tendo já a consciência de que certos alimentos são melhores para a gente e outros não são tão bons assim, fica um pouco mais fácil, né? E traz essa clareza mental também quando a gente começa a ter uma alimentação mais leve, mais sutil, mais propensa a abrir espaço, né? Então, gratidão. Ó, veio aqui uma pergunta da Pri. Como foi conciliar o preparo dos sucos com a rotina para você? Então, nossa, eu tentava fazer a maioria na parte da manhã, para tentar deixar, né, o mais livre possível durante o dia. Se eu não conseguisse, eu fazia ali de manhã, na hora do almoço e de noite. Como se eu fosse preparar. Como eu trabalho mais em casa, então eu conseguia fazer isso. Agora, nos dias que eu ia trabalhar externo, aí eu tentava fazer um no dia anterior, deixava ali. Então, facilitou muito melancia, que rende muito melancia. 3 litros. Nossa, uma banda assim, tossi 3 litros. Maravilhoso. Já dava que eu tomava 4, 5 litros. Então, assim, já dava um tempo muito grande. E aí, levar uma garrafinha com água de coco também já salva muito. É, laranja. Então, assim, teve algumas frutas, né, que rende mais e é mais fácil, né, ali no voal. E aí tem outras, igual a graviola, mais difícil. Então eu deixava fazer à noite, que aí também ela ficava bem densazinha e é onde eu sinto mais fome à noite. Então eu deixava esses sucos mais grossinhos, mais pra noite, e aí durante o dia eu ficava ali nos sucos mais ralinhos ali, assim. E aí eu fazia também muito suco de salgado. Aí eu enjoei, assim, eu não conseguia mais tomar. Mas aí os outros eu tomei de boas. Mas eu consegui ali na rotina incluir, fazer eles, sim. Tentar fazer a quantidade maior possível.
Legal, Flor. Até pra quem é a primeira vez ouvindo também, gente, quando a Isa tá falando de suco salgado, não é tacar sal no suco, tá? É fazer suco que tem um paladar naturalmente salgado. Então, tomate, pepino, salsão, salsinha, coentro, né? Até coloca, que nem ela falou no início, né? Do alho, um dentinho, bem Um cuidado para não colocar um montão. dentinho. Um dentinho de alho pode ser utilizado também. Então, né, são paladares, até o chuchu pode ser usado para fazer um suco salgado, né? Ah lá, o Fernando acabou de perguntar, dá um exemplo de suco salgado, acabei de falar aqui um pouco, né? Então, o que eu mais gosto, e aí até a Isa pode falar o que ela gosta mais, né? O que eu mais gosto é tomate, um dente de alho e bastante salsinha, ou bastante coentro, ou bastante salsão, ou bastante manjericão, ou bastante tomilho, né? Qualquer outro desses verdinhos que viram um temperinho, porque fica, pra mim, me lembra muito paladar de pizza, ainda mais se eu colocar manjericão ou orégano ou tomilho, né? Com um dentinho de alho e bastante tomate, tipo 1 quilo de tomate, um dente de alho e bate, taca as folhinhas e coa e, nossa, perfeito. Então, é o meu favorito, mas tem gente que não gosta tanto de tomate. Não sei como é que foi pra vocês. Eu não... Teve gente que não gostou de tomate. Eu não lembro se foi você que não gostou. Como é que foi pra você? Então, o tomate eu até gostei. Eu fazia tomate com pepino, com chuchu, e aí eu colocava umas folhinhas ali de manjericão. Eu não gostei do salsão. Nossa, o salsão acaba comigo. Ai, agarrava aqui, eu falei, é o salsão, já sei. E olha que eu colocava uma pontinha. E aí, tomate eu pus muito. Acho que eu tomei tanto assim, eu tomava pelo menos uma vez no dia. Aí depois passou dos 5, 7 dias, eu não aguentei mais. Mas os doces, assim, gente, é muito bom, porque aí você começa a querer fazer combinações. Aí eu já ficava ansiosa, assim, ó, será que o abacaxi vai combinar com o maracujá? E aí eu, não, vou fazer. E aí, nossa, ficava aquele suco maravilhoso. Então, assim, teve sucos que é muito prazeroso, não é só tomar os sucos. Porque realmente é prazeroso, é o sabor ali, porque não tem água, então é puro, né? Então, você começa a sentir, o paladar muda também. Então, é legal, né? A gente trazer isso também. O seu paladar muda, você começa a fazer testes, né, de sabores que você nunca pensou assim. Ah, será que. Vou colocar um pouquinho de limão, a gengibre. Tô comendo. Não, gengibre, adotei pra vida também. Então, assim, a gente descobre muita coisa, né? A gente descobre, é bom. Muito legal, Flor. Gratidão. Eu acho que não subiu mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. Subiram comentários, né? O Caio falando que o tomate tem que ser doce, azedo. Cara, engraçado, eu não acho tomate doce. As pessoas às vezes falam tomate doce. Meu tic-teco não bate. Claro, tem aquele grape que é um pouquinho mais adocicado, talvez. Mas mesmo assim, ele, pra mim, parece salgado, né? Eu não sei. Eu acho que é meio de paladar, né? Talvez. Ele falou que Sim. azedo não rola tomate também. Nunca consumi um tomate que eu achasse azedo, assim. Deixa eu ver. Até o Caio falou aqui, ó, os livros de biologia da década de 80 éramos classificados como frugívoros. É. Fernando falando que quer ficar bem, porque dia 30 tem 21 quilômetros de Mata Atlântica em Ubatuba. Que legal. É isso aí, muito bom. Já fui da corrida de montanha. Aproveita, querido. É, eu também. O Fernando falou que gosta de tomate. Adoro. É minha fruta favorita. Só que, pasmem, eu tô há, não sei, 20 dias sem tomate. Porque eu quero fazer um teste. Eu sinto que eu tenho uma certa alergia ao tomate. Eu Olha, tava começando a acordar muito inchada, tipo, com os olhos muito inchados, e eu sou daquelas que sento pra comer tomate, é 1,5 kg, 2 quilos de tomate numa refeição, não é tipo, vou pegar 4 tomatinhos e picar aqui nessa salada. Às vezes era só tomate a não. refeição. E aí eu tô um tempo sem, pra eventualmente voltar a comer e ver como que eu me sinto, né? Fazer aquele teste pra ver se é isso mesmo que tá me dando um pouco de nem sei alergia, né? Mas sensibilidade. Eu acho que eu tô exagerando no tomate também, né? Mas, enfim, muito bom, Flor. Te agradeço. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, complementar com alguma fala. E Acho que é legal também isso, né? De ter uma alimentação mais limpa que você consegue começar a identificar, né? Tirando algumas coisas assim. Igual eu tenho um corpo muito inflamado, né? Inflamo muito. Então, assim, ficava mais difícil eu comer aquele tanto de coisa, saber o que que era, né? Que me inflamava. Então, assim, ainda tô nesse processo,
né, com o corpo inflamado, mas se inflama muito mais rápido. Antes eu ficava num processo, assim, de inflamação 7, 10 dias. Depois que eu comecei uma alimentação, o desinflamar é muito mais rápido. E aí nos sucos, então, foi muito mais rápido. Né? Então, assim, estou nesse processo de mais rápido, daqui a pouco eu já não tenho mais inflamações. É, Então, é legal esse processo, né? Ali, comer um tipo de coisa só é legal. com certeza, eu também gosto bastante. É um teste, né? E eu vejo que, assim, a gente, para todo mundo, quando a gente conversa um pouco sobre isso, eu sempre trago essa fala e, sei lá, fica aqui nessa live, né? Eu acho que é muito uma noção de que nós somos um laboratório. Todos nós temos esse laboratório e a gente pode fazer testes, né? E para fazer testes, para a gente ter certeza de que algo não faz bem pra gente, pelo menos 21 dias sem, zero, zero, zero. Não é comer um pouquinho, zero, de preferência até mais tempo, 30, 40 dias. E aí volta a comer numa quantidade mais expressiva, não precisa ser 1 quilo da coisa, né? Por exemplo, glúten, não precisa ser 1 quilo de pão, pode ser um pão, né? Então muitas pessoas falam, ah, não, eu acho que eu não tenho reação ao glúten, eu não sou, né? Vou dar um exemplo, não sou celíaco. Todo ser humano, sem exceção, tem sensibilidade ao glúten, ainda mais o glúten atual. E o glúten é hiperinflamatório. Então, assim, para todo mundo, independentemente de quem está falando, nunca mais coma, por favor. De preferência, tenta eliminar. Busca qualquer coisa. Pode comer mandioca, mas prefira mandioca do que comer um pão, né? Um exemplo. Então, é melhor a gente sair do glúten, um exemplo, né? Ó, aí subiram perguntas agora que a gente tá querendo encerrar. A Lose perguntando se a gente come tomate com semente. Você come com semente, Eu Lô? como. Eu também. Eu vejo graça na semente. Eu acho que a semente é a parte mais tipo, a parte interna do tomate é mais salgadinha do que né, digamos, a carninha dele, né? Eu acho um pouco mais salgadinho. Eu também gosto. Ó, o Fernando, pegando o gancho no tomate de monorrefeição, temos que ter cuidado para não consumir muito de uma só fruta. A pergunta, né? Se temos que ter cuidado. Olha, o ideal é a gente seguir as estações. Tem certas frutas que não têm estação no Brasil. Por exemplo, banana dá o ano inteiro, né? Então, praticamente em todo lugar a gente encontra banana dando o ano inteiro, sem estar forçando aquela, né, a bananeira dar. Aqui em casa, eu tenho um bananal bem grande atrás de casa. Cara, dá banana o ano inteiro. O ano inteiro. Não tem um mês que não dê banana, sabe? Como tem outras frutas que são de estação. Exemplo, agora, na maior parte dos lugares, está já finalizando a estação de jabuticaba. Então, o ideal é a gente seguir a estação. É procurar saber na nossa área, na nossa zona, o que está dando e focar nessa estação. Né? Focar nas frutas que estão dando nessa estação. A gente já está entrando agora na época de melancia e melão, na maior parte dos lugares. Então, óbvio, às vezes eu fujo disso. Mas eu busco ao máximo só comprar o que está na estação. Eu não sou daquela que compra manga em julho, né? Ou em junho. Não é época de manga. A manga vai ser daqui a pouquinho, né? Ou pelo menos por aqui. Na Bahia eu sei que começa a dar um pouco mais cedo, né? Então é isso da gente começar a entender a estação e o que está dando pra gente naquele momento. E agora, de não consumir muito de uma única fruta, esse muito é muito. O que significa muito para você? 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos por dia? Depende, né? Sendo que tem pessoas que se propõem, que eu acho super interessante, passar períodos de uma única fruta, né? Então, tipo, já acompanhei algumas pessoas que se propuseram ficar 3, 4, 5 dias de uma única fruta. Ou tem pessoas que já passaram meses só de laranja, meses só de uva. São processos de depuração profundos, né? Porque abrem espaço para a gente testar com uma única coisa. Claro, grande preferência para que seja orgânica, né? E aí a gente começar a depurar baseado naquilo. Mas, por exemplo, eu nunca indicaria uma pessoa ficar meses à base de abacate. Não é uma fruta completa, né? Então a gente tem que buscar encontrar uma fruta mais completa. E essa fruta é interessante de ficar mais tempo. Então, frutas que são consideradas frutas que é possível para a gente ficar mais tempo, melancia, melão, jaca, graviola. As frutas em geral, até o abacaxi dá para ficar mais tempo, né? As frutas mais tropicais são mais completas do que as frutas que dão em zonas não tropicais.
Pra vocês terem uma noção. Então, por exemplo, jaca, ela tem de tudo. Tem muita proteína, tem bastante ômegas, ou seja, lipídios, tem gordura. Tem bastante frutose, né, também por conta de carboidrato, que é frutose. Tem, né, um pouco mais de frutose do que de glicose, no caso. Então, assim, a gente tem que encontrar... E tem vários nutrientes. Então, a gente tem que encontrar, se a gente quer ficar mais tempo de uma única fruta, as frutas mais completas, né? Mas que é possível? Super possível. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Milena falou isso. Fernando falou maravilha, legal, que bom. Acho que é isso. Queria te agradecer, Flor, pelo teu tempo. Muito gostoso de te ver. Quem sabe em breve a gente não se vê de novo, né? Eu tô planejando subir para Bahia em breve, no final desse mês. E, e aí vou para Serra, para jejuar por 3 semanas. E aí depois não sei, mas devo voltar para Bahia em breve. Então, enfim, é isso. Aí tá rodando aqui, você acho que congelou. Não sei se é só para mim, mas queria agradecer a todos, deixar um beijo, uma boa noite, bom descanso. Em breve a gente volta com mais lives. Lembrando que a partir do dia 23 eu vou estar offline por pelo menos 7 a 10 dias. E depois eu vou ficar entrando bem pouquinho, só para fazer umas postagens, tá? Justamente porque vou estar nesse processo de ficar mais offline, né? No processo do jejum. Que até a Jo vai estar lá também. A gente vai jejuar junto. Ela tá aqui, ó, meia live. Que bom, meu amor. Um grande beijo. Que pena, eu acho que caiu aqui a Isa, mas tenho certeza de que ela deixaria um beijo para vocês também. Vou deixar salva e amanhã eu posto no YouTube, tá bom? Beijão, bom descanso. Ah, para não esquecer, em breve eu lanço para quem já participou de Inspirares anteriores aí o lotezinho com 6 vagas para pessoas que já participaram da Inspirare com desconto, tá? Então eu vou lançar. E para quem nunca participou, as inscrições estão abertas. Sempre sugiro que se inscrevam o quanto antes para dar tempo, né? Porque assim que a pessoa se inscreve, eu já passo o material. E tem bastante coisa para ler, bastante coisa para ouvir, muitos depoimentos. É bem gostoso de ver os depoimentos das pessoas que já participaram. Não só participaram da Inspirare, como pessoas que já fizeram protocolos de Solo Vacation, né? Então, quem sentir, dá uma olhada aqui também na página e vamos que vamos. Gratidão, Isa. Obrigada, Flor. Vi que você entrou aqui de novo. Um beijo.